Boa noite, quarta-feira, 10 de junho de 2020. Mais uma quarta-feira em meio a essa pandemia, quarentena, todo mundo isolado em casa. Se bem com chuva, não tem muito o que fazer na rua, né, cara? A gente tem que ficar mais isolado mesmo. 17 graus a temperatura em Porto Alegre, com chuvinha aí. Hoje vai estar bom para dormir, né? Essa chuvinha é boa para embalar o sono da gente. E hoje, além do meu já tradicional amigo Mário Dutra Santos Júnior, teríamos na live o nosso poeta Thales Amaral. Mas a gente sabe como é que é a nossa internet, as nossas conexões aqui no estado não são lá grandes coisas. O Thales mora, como é que é o nome Três Cachoeiras? Ele mora em Torres, mas ele se encontra agora a caminho de casa, só que ele está no município de Três Cachoeiras. Pois é, e lá o sinal da TIM não é grandes coisa, não tem aquela força, aquela potência que a gente necessita. Então, nesse momento, ele não conseguiu conectar conosco ainda, mas tão logo ele consiga a conexão, nós colocaremos ele no ar na nossa live para a gente entrar na pauta que nós tínhamos previsto para essa quarta-feira. Então, como por enquanto ele não conseguiu entrar na nossa conversa, boa noite, Mário. Agora, de forma oficial, estávamos conversando nos bastidores, né, antes da live. Então, boa noite. Boa noite para os nossos amigos que nos acompanham hoje. Boa noite, Humberto. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham agora toda a quarta-feira cativa, né? Às 21 horas, a live do projeto em preto e branco, onde nós procuramos fazer uma síntese, né? Do trabalho que vem sendo feito através tanto da versão online como da versão física do jornal informativo comunitário em branco e preto. Eu realmente começo essa live também me solidarizando junto com o Humberto no que ele falou, que nosso convidado realmente fez contato conosco antes de entrarmos aqui no ar e comunicou que estava tendo assim um problema bem grave de conexão com a internet da TIM e iria tentar ao longo da live tentar entrar aqui conosco para participar. Se isso não for possível não ocorrer, vai ficar para uma outra agenda, né, Humberto, né, sem prejuízo da gente marcar uma outra data, um outro momento, mas em respeito a vocês que já estão, de alguma maneira, né, acompanhando o nosso trabalho, através agora é a terceira live, né, que nós estamos fazendo, a gente entende, quarta, né? Quarta live. Então, nós entendemos que, por dever, nós temos que dar algum tipo de satisfação a todos vocês. Bom, mas, Humberto, eu começo falando sobre a nossa segunda edição, que ficou muito bacana. Recebi elogios hoje por Legal. Pessoas que estão acompanhando essas lives, gostaram, até falaram, eu gostei mais dessa segunda edição do que da primeira e tal, né? Bom, gostos, né? Cada um tem um gosto e tal, né? Um perfil, né? E o bacana é que provavelmente ao longo do tempo os formatos, as informações, o que vai sendo trazido vai se alternando, né, Humberto? Notícia, informação é vida, né, Humberto? É que na realidade o jornal, apesar de ter saído já duas edições, recém saíram duas edições, ele está numa fase muito embrionária ainda, né? Está numa fase, vamos dizer, experimental, né? A gente está experimentando formatos de diagramação, formatos de texto, né? Formatos de conteúdo.
Então, ele está sendo aprimorado conforme ele vai saindo, né? Esse feedback das pessoas é que possibilita a gente modificar alguma coisa para a edição seguinte, né? Então, que bom que o pessoal tá manifestando a opinião, está dando sugestões, críticas são bem-vindas também, né? Toda crítica construtiva é sempre muito bem-vinda. Se for uma crítica destrutiva, não perde tempo, porque, né, para destruir é fácil, né? Então, não precisamos de ninguém falando mal do jornal por enquanto, né? Mas, brincando, mas toda crítica ela é sempre muito bem-vinda, até para a gente saber por onde ir, onde que a gente pode melhorar, o que que a gente tem que agregar, o que que a gente pode tirar, que o pessoal não está curtindo tanto, né? Então, inclusive o pessoal que nos acompanha na live, se quiser mandar alguma sugestão de conteúdo, uma sugestão de fonte, né, para a gente conversar, alguém para a gente que acha que seria interessante, porque a ideia do jornal é retratar Torres e retratar as pessoas de Torres, né? Ajudar a contar a história também do morador de Torres, não necessariamente do nativo, né? Da pessoa que nasceu lá, mas das pessoas que escolheram viver lá, que escolheram fazer de Torres a sua nova casa. Então, histórias de pessoas, a gente trouxe até agora histórias interessantíssimas da mãe Cristina, do Rudinei, da Prof. Cris, né? Isso tudo agrega muito conteúdo, agrega muito valor ao jornal, que a gente quer fazer o pessoal se enxergar nas páginas do Em Preto e Branco, né? Então, como tu disseste, informação é vida, informação com conteúdo é mais vital ainda, né? Então, é isso. A gente está modelando, a gente está ajustando as melancias conforme a carroça vai andando, né? Então... Verdade. Tu sabe que essa pessoa com qual eu falei hoje, pelo telefone, ela gostou do teu editorial, né? Ela achou assim, muito bem bolado o editorial dele e tal. Então, e pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que essa pessoa está assistindo, eu acredito, e eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre o teu editorial, até para que as outras pessoas que ainda não tiveram acesso ao jornal, seja a versão online ou a física, mais ou menos tenham uma ideia sobre mais ou menos o que tu escreveu. Vou dar spoiler para o pessoal que não viu ainda. Não, uma ideia. Instiga a curiosidade, então. Meu nobre jornalista, instiga a curiosidade. Instigar a curiosidade? Espero o jornal para ler, então. Não, nessa segunda edição foi uma coisa que foi uma ideia que até partiu de ti, a ideia do editorial, né? Tu deste a sugestão, eu achei bem interessante para a gente analisar mais as coisas boas, né? Não ficar só restrito às coisas ruins, né? Eu até citei como exemplo uma palestra na nossa época de CLJ, né? Do curso de liderança juvenil da Igreja Católica, lá nos idos de 1990, na década de 1990. Boa década, saudosa década dos anos 90, só perderam para os anos 80. Mas era uma dinâmica que existe ainda, uma palestra chamada O Dia de Hoje, que é a primeira palestra do curso. Só um minuto, tu não está violando, está contando coisas que não se pode contar? Cara, aqui quem está vendo a live não tem mais idade para fazer CLJ, então não tem problema. Mas tinha uma dinâmica lá num determinado momento, assim, quando a coisa já estava bem... Era a menor palestra do curso, era só meia hora de palestra. Mas aí tinha um momento do curso, assim, que a gente apresentava uma cartolina, né, um cartaz bem grande, e com um pontinho preto, bem no meio um pontinho minúsculo, assim, bem no centro da cartolina, e perguntava para a gurizada, né, o que vocês estão enxergando? E a gurizada,
Cara, e 90% dizia, estamos vendo pontinho preto na cartolina. Pontinho preto. Quem é que está vendo pontinho preto? Um monte de gente levantava o braço. E na dinâmica a gente queria dizer que aquele pontinho preto era justamente as coisas ruins que existiam, né? E que a gente costuma dar mais valor, a gente costuma ver mais as coisas negativas do que as coisas positivas. As coisas negativas são tão poucas, são tão pequenas, perto de um universo tão grande de coisas boas, que a gente acaba esquecendo aquela parte vazia do cartaz para se focar só naquele pontinho minúsculo lá no centro. E foi isso que eu trouxe para o texto, para a gente, que às vezes a gente não tem que ficar... Por exemplo, na questão de Torres, eu não sou morador de Torres, já fui para Torres algumas vezes, já passei alguns dias em Torres algumas vezes, e a gente não pode focar naquilo que tem de ruim. A gente costuma ver muito, a gente só costuma ver o lado negativo das coisas, o lado negativo da cidade. Mas tem problema, tem isso, tem aquilo. Cara, mas duvido que não tenha coisas boas em Torres. Duvido que não tenha coisas que realmente se sobressaiam sobre essas coisas não tão boas, né? Então, o texto, assim, no resumão, é o convite para as pessoas passarem a ver melhor, a valorizarem mais o que tem de bom e deixar de lado aquilo que não é tão bom. Aquilo que não é tão bom, de repente, vamos trabalhar para melhorar, né? Ao invés de a gente ficar reclamando, mas isso aqui tá ruim, isso aqui não vale nada. Cara, então vamos fazer alguma coisa para melhorar. Se tu tem condições de fazer alguma coisa para melhorar, faça. Não espera não espera do poder público tudo para resolver alguma coisa. Até porque se for esperar que a prefeitura, que o prefeito, que o vereador vai fazer alguma coisa, cara, tu vai esperar anos e o negócio não vai se mexer. Se tu puder fazer alguma coisa, faça. Então, essa aí é uma das questões envolvidas no texto dessa edição. Eu também gostaria de também passar para quem está nos acompanhando que nós estamos trazendo algumas informações também na segunda edição de caráter institucional, né, de prestação de serviço público, e que é bem importante, né, que é sobre a certidão de antecedentes criminais, né? Então a gente está trazendo algumas informações de como você deve agir e como você deve providenciar esse documento. E geralmente, Humberto, ele é usado para concurso público, né? Para processo de seleção, né? Enfim, para vários procedimentos que visam ter um mínimo de conhecimento sobre a vida pregressa da pessoa, de um futuro funcionário público, né, de um candidato a funcionário público, ou de alguém que vai exercer uma função pública e possui e tem o dever para ocupar, tem que ter um perfil, de conduta ilibada para ocupar aquela função. Então, geralmente, esse documento, ele geralmente é peço, ou até, às vezes, dependendo, Humberto, em processos de licitação também, né? Às vezes a administração pública pede esse tipo de documento em alguma situação mais específica e tal. Então, é importante para as pessoas, na verdade, se apropriar de uma informação que será, quem sabe, se não agora, quem sabe futuramente de bom uso, né, Humberto? Então, essa certidão é importante até se a pessoa quiser ser motorista de aplicativo, eles perdem atestado de antecedentes criminais. Né? Alguns não sei como... Alguns, não sei se... Vamos falar os nomes aqui, não sei se a Uber ainda pede isso, porque está tendo casos de motoristas aí com criminosos aí dirigindo pelo aplicativo, né? Mas logo que eles chegaram aqui em Porto Alegre, logo que o serviço começou, todos os serviços, Uber, 99, Cabify, todos pediam o atestado de antecedentes criminais. Sim. E até falando nisso, eu queria só deixar claro também para quem está acompanhando nosso trabalho, é que esse nosso trabalho inicial, ele é um trabalho bem artesanal, como o Humberto falou no primeiro momento, de levar informação local e também não local, né, mas que vai ter algum tipo de utilidade
né, como informação, como orientação na vida dos leitores, né? Então, isso é importante. Nós não estamos, digamos, de venda nos olhos para algumas questões que são notícias do cotidiano e que nós acabamos tendo conhecimento na grande mídia. Vai ser uma questão apenas de tempo, nós indo nos organizando dentro das pautas e de abordarmos pontualmente essas questões, até porque eu gostaria que falasse, Humberto, do site do qual tu coordena e do qual lá tu trata de vários outros assuntos, uma amplitude bem maior de abrangência, como, por exemplo, e eu venho acompanhando, a questão do Covid-19. Tu tá falando do meu projeto editorial, é esse? Eu estou agora apenas referendando que nós estávamos falando agora a questão da segunda edição, da questão das informações. Sim. E eu estou referendando para as pessoas, que às vezes as pessoas questionam, Humberto, que mas bacana, informativo, tal de Torres, mas eu não vejo eles tratarem de questões polêmicas do cotidiano, como, por exemplo, a questão do Covid, a questão de tantas outras questões que está no nosso dia a dia. Isso não quer dizer que nós não vamos tratar daqui um pouquinho, não é verdade? Até porque esse projeto aqui é apenas um dos projetos dos quais eu e o Humberto estamos envolvidos. No caso, o Humberto é um jornalista que ele tem também, paralelamente a isso, até antes desse projeto, já um site, e eu gostaria que tu falasse um pouquinho do site para as pessoas, assim, que de repente queiram buscar, além dessa informação que nós estamos levando através desse projeto, Humberto, uma amplitude mais de informação e de caráter diferenciado. Tá, beleza, joia. Paralelo ao jornal em preto e branco, eu tenho um site de notícias chamado ClickPoa, www.clickpoa.com.br. E ali é um projeto novo ainda, recente, entrou no ar em março, uma semana antes de começar o isolamento social, né? Então são notícias variadas, notícias do Brasil, notícias de educação. O objetivo do ClickPoa, depois que toda essa pandemia cessar, quando a gente puder sair para a rua de novo, o objetivo é fazer jornalismo comunitário, né? Que é trazer as notícias dos bairros, isso tipo que a gente faz no Em Preto e Branco, fazer com o ClickPoa, mostrar a realidade pessoal aqui do Cristo Redentor, aqui do bairro Cristo Redentor, do Itu, onde eu morei, da Vila Ipiranga, dos bairros aqui próximo do Rubem Berta, do Leopoldina, bairros lá da Zona Sul. Então, é mostrar os trabalhos que as pessoas fazem e mostrar que, às vezes, não é só... Porque muitas vezes a gente, quando fala em Rubem Berta, geralmente aqui em Porto Alegre, a primeira coisa que vem é a violência que tem lá no bairro. Tu pensa no... Poxa, aqui lá da Zona Sul, como é que é o nome? Me fugiu agora o nome. Na Restinga. Fala na Restinga, associa com violência. E não é isso, cara. Isso daí é aquele ponto preto na cartolina, entendeu? Tem muito mais coisas boas, tem muito mais coisas envolvidas nisso, melhores do que isso, que a imprensa não mostra, que o jornal não mostra, cara, sabe? Então, a ideia do ClickPoa, quando tudo estabilizar, quando a gente puder sair de novo para a rua, para conversar com as pessoas, para ouvir as pessoas, que apesar de já ter liberado alguma coisa, ainda não está 100% seguro para a gente sair para fazer esse trabalho, as pessoas não querem te receber ainda, com medo, né? Então, o ClickPoa ali, eu trabalho toda essa parte, mais pensando na parte de comunidade. E eu foco bastante ali na questão das notícias referentes ao Covid-19, né? Aos dados, às estatísticas. Eu tenho um amigo médico, eu questiono ele sobre alguns dados ali, porque as pessoas jogam algumas informações que muitas vezes não é a verdade,
ou não é verdade completa, né? Ocultam alguma coisa. E o site, então, para quem, até o pessoal muitas vezes comenta, quando eu compartilho na página do Clickpô, no Facebook, os caras comentam, bah, isso aqui tu não vê em outro lugar, sabe? Isso aqui tu não vê, a RBS não fala isso, a Globo não fala isso, porque os caras têm outro enfoque. Os caras têm outro enfoque. Os caras estão vendo o ponto preto, eu quero ver o ponto, eu quero ver a cartolina branca, sabe? Então, o pessoal que quiser acessar o site é clickpo.com.br. E o conteúdo do Em Preto e Branco, por enquanto, a gente não tem como abordar questões mais polêmicas, primeiro até por questão da periodicidade do jornal, né? O jornal é mensal. Então, daqui a pouco, para a gente entrar numa polêmica, quando o jornal sair, essa polêmica já tá superada por outra, né? Até porque hoje no Brasil é uma polêmica por dia, né, cara? Quando está terminando de discutir uma, já está outra na fila ali, querendo passar na frente para a gente falar. Mas a ideia como eu falei no começo, o Em Preto e Branco ainda está muito embrionário, né? A gente tem a pretensão de fazer ele crescer, e ele crescendo, a gente vai crescer no conteúdo também, na variedade de conteúdos, na variedade de informações, né? Mas a gente recém está na segunda edição, né? Então vamos com calma, vamos modelando as coisas, porque daqui a pouco não adianta a gente querer fazer já algo gigante agora e ali na frente a gente não ter sustentação para isso, né? Não, e o importante também é que ideias não faltam, né? Coisas boas sempre virão, e a gente está mais preocupado com a qualidade do que com a quantidade, né? A gente quer consolidar o projeto com muita tranquilidade, com muita calma, de uma forma democrática, socializar a informação, o conhecimento, a troca, que é fundamental e importante. Então, e tem projetos que às vezes chegam com um pouco mais de força, ou de repente, e aí às vezes não se mantém, né, Humberto, durante muito tempo, e há outros projetos que não chegam com tanta força, mas, de certa forma, ao longo do tempo, adquire a força necessária para ir permanecendo, né? Então, e com o apoio de vocês, né, e com a colaboração ajuda, eu acho que é importante também quem está acompanhando, acompanhar nosso trabalho, quiser fazer alguma contribuição, através de um comentário, uma sugestão, tem os dados no próprio jornal, na versão online, e na versão física tem ali o número do WhatsApp do jornal para dar uma sugestão, ou até por aqui mesmo, através dos comentários, estamos abertos. Né? Quem quiser contribuir, tem os números tem nossos números. Eu posso passar a conta bancária também, se alguém quiser contribuir. mas brincadeiras à parte, aí vamos vamos dar uma valorizada aqui no pessoal que sempre nos acompanha aqui, né, Mário? Que sempre entra aqui para mandar aquele abraço, aquele carinho para nós. Cassandra Rodrigues Baixinhos, que boa noite, Mário e Beto. Boa noite, Cassandra. Rudinei Amaral, já ouvi falar desse cara. Boa noite, amigos. Boa noite, Rudinei. Simone Evangelista, boa noite, Simone. Maria Lindomar Félix, boa noite, meninos. Obrigado pelo menino, né, cara? Tudo com a 50 meninos ainda, muito obrigado. Vilmar Santos, boa noite, deixa rolar. Está falando do caso de a gente não ter conseguido contato com o Thales, né? Judite, boa noite, Mário e Beto, boa noite. Magali Brum, boa noite. Yara Lemos, boa noite, com boas informações. Clarice Lopes, pedindo para compartilhar o link do site, depois eu compartilho no final da nossa live, eu deixo o link ali embaixo do nosso vídeo, nossa gravação. Joyce Lopes entrou agora. Boa noite, Joyce. Boa noite. E eu não sei o que mais tu gostaria de... Quero dar um spoiler aqui, no sentido de... no sentido de que estamos tentando, né? De repente, vamos ter uma boa surpresa de um
de um ótimo entrevistado, não que os outros não sejam ótimos também, mas que a amplitude de representatividade dessa pessoa é importante. E estamos trabalhando para que na próxima quarta-feira, às 21 horas, a gente possa contar com a presença dele aqui nesse espaço de bate-papo, entrevista, troca de ideia aqui, através desse projeto. Mas é uma pessoa que vai trazer informação de caráter e de utilidade pública, não só para quem mora em Torres, né, mas também para quem frequenta, né, como veranista, Torres, né? Então, fiquem ligados, importante. Próxima quarta-feira, que dia é, Humberto? É dia 10 mais 7 é 17. 17, dia 17 de junho. Dia 17 de junho, às 21 horas. Claro que nós vamos divulgar, acredito que ali por volta de... até terça-feira pela manhã, o banner de divulgação da nossa live deve estar já no Facebook e demais redes sociais aí divulgando a confirmação do nosso convidado, que eu não vou mencionar agora, mas vou deixar um tananana. Mas tu acha que ainda precisa de tananana, cara? Tu falou tanta coisa do cara aí que eu acho que as pessoas estão mais ou menos desconfiando, assim, né? A gente vai ter esse convidado aí, a gente vai ter que ter intérprete de Libras, porque como, né, é uma coisa mais oficial, assim, tem que ter um intérprete de Libras também, né? Não, daí a gente chama o Adão. O Adão entende Libras, não? Cara, não sei, velho. Eu não sei, velho, não sei. Não, mas, então, eu acho que é isso, né, cara? O Thales, infelizmente, não conseguiu. Eu tô olhando aqui a tela do WhatsApp aqui, ele nem chegou a receber ainda o convite para entrar na live, né? Infelizmente. Mas acho que serviu. Fica para uma outra vez. Fica, não, o espaço fica aberto, né? A gente não vai fazer birra e dizer, não vem mais, não participa mais. Mas, infelizmente, a gente sabe que pô, a telefonia já não é boa. Com chuva, a coisa piora. Né? Com chuva, a coisa piora. A gente já não é bom, fica pior ainda. Então, infelizmente, deu essa triste coincidência, triste ou infeliz coincidência de pegar todos esses fatores negativos e impossibilitar a participação dele. É uma pena, porque seria uma conversa bem... Eu estava curioso para conversar com ele, conhecê-lo. Né? O Thales, ele está nessa nossa segunda edição, tem uma poesia dele nessa nossa edição, então era uma forma da gente conhecer melhor o trabalho dele, né? a escrita dele. Mas bem bacana, bem bacana, o trabalho está bem bacana. Eu curti, achei bem bacana. Mostrar eu posso, né? Só mostrar aqui o trabalho aqui da tá bem bacana, tá bem legal mesmo, e não foge ao caráter das poesias do Bruno Negão, né, que esteve na primeira edição, né, tem um recorte social, né, tem um recorte social. Não, o legal é que essas duas edições tiveram pessoas com um texto muito bacana para essa parte de poesia aí nesse espaço cultural, vamos dizer assim, né, nessa parte cultural do jornal, que eu achei que foram caíram assim, casaram muito bem com a ideia do projeto, né? Inclusive, se conhecerem outros, né, Márcio, que daqui a pouco podem colaborar também, quiserem enviar colaboração, texto, uma poesia, pensamentos, alguma coisa assim para a gente inserir ali na página. O jornal ele é totalmente interativo aí com o público. Quem quiser colaborar, mandar material, que gostaria de ter um texto seu, né, publicado ali, não tem problema, pode encaminhar que a gente ajusta um espacinho ali para colocar, para ajudar a divulgar. Que é bom para todos, né, cara? A gente divulga o trabalho da pessoa, depois a pessoa também nos divulga, e é uma mão lava a outra, né? E as duas lavam o rosto. Exatamente. Considerações finais?
Então, uma coisa. Então, assim, eu não sei se algumas pessoas vão entender o que eu vou dizer, porque é como o Humberto falou, né? Nos chamaram de meninos e nós nos sentimos lisonjeados, mas por hoje é só, pessoal. Que barbaridade. Mas então tá. Hoje foi a nossa live mais rápida. E a gente sempre quis fazer uma de meia hora, né? Que nunca conseguiu. Hoje nós conseguimos. Humberto, com todo respeito aos internautas que não entendeu o que eu disse, a frase, explique para eles. O por hoje é só, pessoal. Que tem gente nova. Não, não, eu acho que ninguém tem menos de 15 anos aqui, né, cara? Não conhecer. Não, Humberto, eu acho, eu acho que para se lembrar disso tem que ter mais de 25. Eu acho que todo mundo aqui tem mais de 25, hein, cara? Eu acho que aqui o pessoal já passou dos 25 aqui, já tem algum tempinho, já alguns aqui já. E só faltou tu falar isso gaguejando, né, cara? Ah, é verdade. Mas fique à vontade, Humberto. Fique à vontade. Não, mas eu prefiro uma outra, cara. Eu prefiro uma outra. Deixa eu pegar aqui um lápis. Foi um privilégio ter estado aqui com vocês. Tá bom, essa tu não te lembra quem é. Essa tu não sabe quem foi. Eu sei, isso está aqui. Para aí, eu sei, isso me pertence. E revela a minha idade. Mas me pertence, eu não tenho nenhum problema com revelar a idade. Mas. Não, saber, eu sei, sabe que eu sei, só que eu não estou lembrando. Lazier Martins? Não. O pessoal da live, não. Se souber, quiser ajudar o Mário, como não passar vergonha assim na live, pode ajudar. Não foi Lazier, não. Quem falava essa frase não está mais nem vivo, já faleceu, já tem bastante tempo. Flávio Alcaraz Gomes? Não. Era pai de eu sei isso. Pai de deputado. Não me lembro se ele chegou a ser político também, acho que foi, se não me engano, foi. Mas o filho dele foi deputado, foi ministro. Ó, o Vilmar tá dando a letrinha aqui, ó. Quem? O Mendes? É o Mendes, sim, mas qual Mendes? Chico Mendes? Não foi Chico Mendes. Mendes Ribeiro. Mendes Ribeiro. Terminava. Eu lembro disso. Terminava dizendo que foi um privilégio ter estado aqui com vocês. E realmente é um privilégio estar aqui toda semana conversando com vocês. É verdade. Humberto, agora tu falou uma coisa, tu sabe que eu sinto muita falta, pode me chamar de saudosista, mas eu sou um cara que eu gosto muito de notícia, né, de informação, de como essa área de comunicação social, eu gosto muito, então assisto muito, sempre que possível, muito rádio, programas de caráter jornalístico, informativo, e eu sinto muita falta. E hoje está bem difícil encontrar programas jornalísticos de qualidade, sabe? Está muito difícil. E jornalistas com credibilidade, e fazendo um trabalho que tenha credibilidade. Eu não quero pessoalizar a coisa, mas um trabalho que tenha credibilidade. Um jornalismo sério, imparcial, é complicado, mas... E me vem Clóvis Duarte, me vem Flávio Alcaraz Gomes, me vem Cândido Norberto, me vem, enfim, vários nomes de pessoas que já, enfim, digamos, asfaltaram toda essa estrada para esse pessoal que está chegando aí poder, né? Pois é, asfaltaram a estrada e o pessoal está chegando esburacando a estrada, né, cara? Tu sabe que uma das ideias do ClickPo, quando eu quis colocar o ClickPo no ar, foi justamente para voltar a fazer esse tipo de jornalismo, porque eu tenho 26 anos de jornalismo, sabe? Já estou há 26 anos trabalhando dentro dessa área, cara.
E eu sou jornalista da antiga, sabe? Apesar de não ser tão velho assim, mas eu sou jornalista da antiga e lamento muito o que eu vejo hoje. O que eu vejo hoje, tu não tem jornalista, hoje tu tem militante político dentro das redações. Não que tu não tivesse antigamente, né? Não que tu não tivesse antigamente, sempre teve, sempre teve. Mas hoje está prevalecendo isso, sabe? Hoje as pessoas não estão mais preocupadas. E eu não vou entrar em mérito político aqui, não vou defender político A, político B, até porque eu não tenho político nenhum, não sou apaixonado por nenhum, tá? Mas hoje, cara, assim, a coisa tá tão doida, cara. Hoje as relações que as pessoas eles perderam aquela essência de realmente informar de informar a sociedade, entendeu? Eles não querem informar, eles querem meter pau em alguma coisa, e aí lá no cantinho, lá eles falam alguma coisa mais relevante, entendeu? Então, cara, assim, eu lamento muito terem acabado com a obrigatoriedade do diploma de jornalista. Isso eu achei que foi um retrocesso, acabar com a obrigatoriedade de tu te formares jornalista. Chegou o Facebook, rede social acabou de vez com a reputação do jornalista. Hoje todo mundo é jornalista. Hoje o cara escreve um texto para o Facebook e as pessoas têm aquilo como verdade. Hoje as pessoas não buscam informação se realmente é aquilo, se não é aquilo. As pessoas pegam uma foto, fazem uma montagem, dizem, tu viu isso daqui? Aquilo ali é compartilhado, assim, ganha uma repercussão gigantesca e é uma mentira, sabe? Eu acho isso lamentável. As pessoas reclamam da desinformação, mas elas também não correm atrás da informação correta, sabe? As pessoas não leem. Tu compartilha um link no Facebook, cara, tu pode escrever o maior absurdo no texto, tu escreve um título absurdo e no corpo do texto coloca a receita de um bolo, cara. As pessoas não vão clicar no link para ver que tu estava botando a receita de um bolo ali, cara. Elas vão clicar no link, elas vão ver aquilo ali e vão compartilhar aquele troço sem nem saber o conteúdo daquilo, sabe? A gente conversou uma vez sobre isso aí quando num programa teu lá na rádio em Torres, cara. Sabe? Então, eu lamento muito o que o jornalismo virou. Esse pessoal da antiga, o Jorge Alberto Mendes Ribeiro, como o Vilmar Santos lembrou bem o nome completo dele, Mendes Ribeiro, Flávio Alcaraz Gomes, o Cândido Norberto, me foge o nome de um outro que tinha na Gaúcha, faleceu, acho que tem uns 3, 4 anos, agora não me lembro o nome dele, que tinha um programa que era o Pato lá, que entrava o Pato no programa. Puxa vida, cara. Mendelski? O Mendelski? Não, o Mendelski está vivo, ainda está na Band. Era um outro jornalista das antigas, ele que começou aquele programa Gaúcho na Madrugada. Eu não me lembro o nome dele agora, cara. Não me lembro o nome dele agora. Ranzolin? Não, Ranzolin não. Ele tinha um programa na Madrugada da Gaúcha, cara. Eu não me lembro, cara. Que ele falava o Pato, ele falava alguma coisa, quando tinha alguma coisa absurda, assim, o Pato falou e botava assim depois, sabe? Eu não me lembro. Ele faleceu tem uns 4 anos que ele faleceu, cara. Eu acho que eu sei quem é. Então são pessoas, cara, assim, que tiveram uma história. O próprio Lazier, cara, antes de se queimar como na política, aí o cara tinha uma estrada bacana no jornalismo, no comentário, na apresentação do Jornal do Almoço, né? Sabe, cara? Então, e hoje chegou um pessoal que destruiu com tudo isso, né, cara? Infelizmente, o jornalismo de verdade, cara, aquele que eu aprendi lá na década de 90, na PUC, aqui em Porto Alegre, morreu, cara. Morreu. A função do jornalista era informar. Não era o Vianney? Não, Vianney era do esporte. Cara, me esqueci o nome dele. Mas não é o Roberto Brauer. Não. Esse também era do esporte, o Brauner era do esporte. Na faculdade lá, cara, quando a gente estudou, cara, o professor dizia, cara, tu ouve um lado, tu ouve o outro, escreve o texto, né? Na época eu trabalhava em jornal,
Jane Copstein, isso aí, Vilmar, Jane Copstein. O Vilmar conhece todo mundo aí da Jane Copstein. E a gente aprendia na faculdade, cara, que tu fazia, o teu papel era informar o que aconteceu. Aí quem leu, quem escutou, é que decide, o que decide o que vai achar daquilo. Hoje as pessoas, hoje os jornalistas querem, os que se dizem jornalistas, querem empurrar na tua cabeça, não, tu tem que, a verdade é essa, o fato é esse, tu tem que acreditar nisso. Sabe? Cara, tá triste, a profissão hoje tá numa... Perdeu credibilidade, porque hoje não existe, hoje todo mundo é jornalista, e perdeu credibilidade, perdeu o respeito, entendeu? Perdeu o sentido que tinha de antigamente. Hoje, esse pessoal da antiga deve estar se virando no túmulo com o que está acontecendo, né, cara? Mas, né, dizem que tudo é um ciclo, né, cara? Que é um ciclo, né, cara? Hoje é que está aqui em cima, daqui a pouco vai lá para baixo, é que um dia a gente volta, porque era antigamente para, né, quem sabe essa pandemia aí não ajuda. Para encerrar, eu tenho um amigo... Só um pouquinho, a Yara Lemos aqui está lembrando também, o Lauro Quadros, a Tânia Carvalho, também eram grandes jornalistas, né, cara? Também aí de grande contribuição para o jornalismo. Agora, esqueci que eu ia te... Não, agora eu lembrei. Eu tenho um amigo que diz, né, que tem uma geração que vem, constrói, e tem outra geração que vem, destrói. A gente tá mais ou menos nisso. Realmente. Eu sempre digo, né, que, não sei, eu tô com 43 anos hoje, eu me sinto um privilegiado referente aos amigos que eu tive, a juventude que eu tive, a adolescência que eu tive, né? Se foi melhor ou pior do que a adolescência de hoje, eu não sei. Só sei que ela me ajudou a estar aqui hoje, né? E, digamos que é parte do resultado dela. E hoje eu olho de alguma maneira, não querendo fazer nenhum preciosismo, né, saudosista, mas eu olho de certa maneira para algumas coisas hoje que se diz que evoluiu, se desenvolveu e tal. Bom, no meu humilde entendimento, tem certas coisas que eu acho que na verdade, não resultam em contribuição, né, para a humanidade, para a sociedade. E o jornalismo é um deles. Eu tive a minha formação, eu sou advogado, mas a minha formação, eu não sou jornalista, mas a minha formação na área de comunicação, tu sabes muito bem, eu busquei, era um sonho meu, de adolescente, e eu busquei a minha formação enquanto radialista, através da, hoje, OCIP Padre Landel de Moura, e também lá eu também fiz a minha formação em produção executiva de rádio e TV. E lá quem me deu aula foram jornalistas, pessoas que trabalham, né, estão na ativa, né, no mercado de trabalho. Um deles que me deu aula foi o Carlos Guimarães, da Rádio Guaíba. Eu fui colega da Ananda Miller, que trabalhou na Rádio Guaíba, e de tantos outros que estão em outros veículos de comunicação. E lá nós tínhamos esse tipo de debate, né? Tínhamos essa troca. E uma coisa que eu me lembro bem, Humberto, me chamou bastante atenção, foi uma atividade, eu não lembro em qual disciplina que eu estava estudando lá, mas que foi dada uma atividade onde era para nós alunos assistirmos o máximo de programas de TV, né, jornalísticos, e procurar fazer uma análise de que forma era dada a mesma notícia
em diferentes emissoras de TV ou até de rádio, né? E isso é uma coisa que eu recomendo para quem está nos assistindo, né? Procure sempre fazer um filtro e procurar a mesma notícia em outro veículo de comunicação, seja na internet, até para que você possa fazer a sua própria opinião sobre o assunto, formar a sua própria opinião. A gente diz quando tu vai num médico, o médico te dá um diagnóstico, tu geralmente tu não fica na primeira no primeiro diagnóstico, né? Diz, tu tem isso. Cara, vou buscar uma segunda opinião para ver se realmente é isso que eu tenho. Sabe? Claro, não vamos comparar igualmente as duas coisas, mas a mesma coisa, tu vê uma notícia num lugar, cara, tenta ver em outro, porque a questão do viés político, da ideologia do veículo. Cara, eu trabalhei num jornal, num diário aqui da Grande Porto Alegre, que o cara era compadre do prefeito da cidade. Sabe, o cara era compadre do prefeito, o dono do jornal era compadre do prefeito. Então, a prefeitura abria as torneiras assim, de verba para o jornal, era um absurdo o que o jornal ganhou de dinheiro na época quando tinha aquele prefeito. Assim, tu não podia falar uma vírgula contra ou mal da coisa. Na minha primeira semana, eu fiz um texto lá, uma reclamação do morador, não me lembro o que era, mas o morador reclamou, fiz um texto, ouvi o secretário não deu uma resposta lá como tinha que ser, o prefeito pediu minha cabeça, cara. Com uma semana, eu tinha uma semana, 10 dias de jornal, o prefeito pediu minha cabeça, o dono do jornal disse, não, ele recém chegou, calma, a gente vai explicar como é que é a coisa e tal. Eu fiquei quase 5 anos no jornal. Mas era... Depois que o prefeito nunca mais se elegeu, o jornal quebrou, foi vendido, sabe? Então... Mas infelizmente assim, né, cara? Infelizmente assim, para as pessoas terem uma ideia, uma pessoa que trabalhei mais ou menos 15 anos dentro de jornal. Esse negócio que as pessoas falam, a liberdade de imprensa, tão sonhada liberdade de imprensa, cara, liberdade de imprensa não existe. Tá? A liberdade de imprensa não existe. Porque enquanto um veículo for dependente de verba pública, ou for dependente de verba de grandes empresas para se manter, cara, tu até vai poder falar alguma coisa assim de vez em quando, para não ficar muito escarrada a coisa que tu é censurado, entendeu? Cara, mas hoje o jornalista cara, não tem a liberdade para falar aquilo que quer. Vamos pegar um exemplo da Globo. A Globo bate pau no Bolsonaro. Não tô entrando no mérito se é justo ou se não é justo, entendeu? Mas vamos supor, a Globo bate... Cara, tu acha que um jornalista da Globo, que é pró-Bolsonaro, pode falar alguma coisa, cara? Não pode, porque o cara fechou as torneiras para a Globo, entendeu? Então, já que tu não tá falando para mim, eu vou falar e vai vir coisa. Cara, hoje a imprensa não fala o que quer, entendeu? Ela não fala o que quer, entendeu? Não fala como deveria falar, entendeu? Infelizmente, assim, o dinheiro manda, né? Manda quem pode, obedece quem precisa, quem tem juízo, então. Né? Infelizmente. Cara, tu viu? Há 18 minutos atrás a gente falou que ela ia durar 30 minutos. Já chegamos ao minuto 49 da live, cara. É complicado fazer em pouco tempo mesmo esse negócio, né, cara? Mas, acho que é isso, né, Alberto? Por hoje, eu acho que... Faz uns 15 minutos que a gente falou, por hoje é só, pessoal. Por hoje é só. Não, mas então agora de forma oficial, Mário, obrigado novamente por a gente compartilhar esse espaço aqui no Facebook. Pessoal que nos acompanhou desde o primeiro minuto, que mandou os lembretes para nós aqui. A Yara Lemos falando aqui que o pessoal da antiga de jornalistas não tinha formação acadêmica e sabiam fazer jornalismo.
eles tinham eles não tinham formação, mas também eles vinham pegaram o período da ditadura, apanharam, a faculdade deles foi cacetete no lombo, né, cara? Eles aprenderam a fazer e dali saíram. Talvez o que falte para algum jornalista hoje seja apanhar um pouco, né, cara? Seja apanhar um pouco para moldar um pouco a personalidade. Mas obrigado, pessoal. Ao Vilmar Santos, os comentários de vocês são muito bons. Obrigado, Vilmar. Obrigado. Isso daí faz bem para a gente. Berto, quando te despedir, não esquece de dar a batidinha na mesa ok? Ó, tô com lápis já aqui, ó. Então, pessoal, obrigado. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até quarta-feira que vem.